Vamos à nossa mensagem de hoje. O nosso objetivo como pastor, eu acho que o objetivo do pai também, pai que ama, é que seu filho dê certo, né? Quando a minha filha passou para arquitetura, aos 16 anos, e ela fez faculdade, se formou com 20 anos, eu fiquei feliz e tal, porque ela teria uma profissão, um emprego, né? E eu quero que ela se torne sempre um sucesso na vida. E como pastor, o pessoal chamava lá muita gente de pastor, né? Que a gente é uma espécie de pai para muita gente. E apesar da Bíblia falar, não chame ninguém de pai, mas isso não significa, senão a gente não podia chamar nem nosso pai de pai. Então a gente tem que interpretar. O que Jesus está dizendo é que ninguém pode ser o seu pai no lugar de Deus. Você não pode dizer assim, não, esse cara eu dependo dele, ele é que me sustenta, somente ele. Não, ele pode até ser ajudado por Deus, mas no final é Deus. Então chamar alguém de pai é isso, é fazer essa pessoa ser o principal, né? Então, a gente assim, como pastores, é uma espécie de pai, e eu quero que vocês tenham sucesso. Eu quero que vocês sejam felizes. A gente tenta treinar vocês com a capacidade de vocês tomarem as decisões necessárias. E porque assim, Raquel tem 27 anos? Não, 30. Já? Não acredito, não. Essa carinha. Com carinha de 17. Amém. Mas tá bem conservada, viu? Vivi tem quanto? É de família. 19, 17, 18, 22. Vocês como jovens, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês ainda não estão prontos. Teve um dia desse que a Fabi fez um pão. O pão tava uma delícia, só que ela estava testando uma massa lá, um negócio, uma goma lá, um negócio, e aí fez com que o pão cozinhasse assim, mas no meio ficou cru. Ainda ficou gostoso, mas não foi todo, não conseguiu comer todo, porque ele ficou meio ruim no meio. Eu quero dizer para vocês que vocês são esse pão, que por fora parece gostoso, parece bonito, parece pronto, mas vocês ainda têm coisas para melhorar, vocês ainda têm coisas para crescer, mesmo aos 30 anos, vocês ainda não estão prontos, vocês têm, para vocês terem sucesso na vida, vocês têm que aprender muito. Então nunca pense, por exemplo, eu acho que vocês com 14 anos, ou até menos, vocês já pensaram assim, eu já entendo de tudo, já sei viver. Menos, né? Com 12 anos eu me achava. eu tive essa sensação com 14, né? E eu acho que era Sócrates que dizia, né? Só sei que nada sei, né? No final, quanto a gente mais aprende, mais a gente descobre que não sabe, ou que está aprendendo ainda. Então nunca tem essa prepotência de dizer, eu já sei isso e tal. Não, é melhor você se olhar assim. Eu ainda sou uma escultura em desenvolvimento, Deus ainda não terminou comigo, ainda tenho coisa para aprender. Porque quando você tomar mais decisões, por exemplo, vai que você conhece alguém, se apaixona, né? Mas não é pessoa de Deus. O que vai determinar se você vai acertar ou não, você vai ter sucesso ou não? É aquilo que você aprendeu com Deus, aquilo que você... A minha filha, ela casou virgem e apesar de ter muitas oportunidades ruins, viveu bem, mas eu sempre dizia para ela, filha, olhe nos meus olhos, não faça nada que você possa se arrepender depois. Seu pai possa dizer assim, eu não gosto disso, meu filho, isso vai destruir nossas vidas. E ela disse que se lembrava disso, quando naquele momento que ela queria seguir aquele menino, que ela queria fazer aquilo, pegar aquela carona, ela se lembrava disso, né?
Então, nosso objetivo é que você seja um sucesso. Por isso, hoje, a gente vai começar uma série. E com certeza a Raquel depois pode pegar isso gravado e ouvir, né? A gente vai gravar para você lhe mandar. E tem as meninas também que devem estar ouvindo aqui, que não puderam ouvir, o Anderson também. E no futuro, outros que chegarem, né? A gente está orando para outros jovens poderem vir. E porque a gente quer que você acerte, que você seja um sucesso. Daqui a alguns anos, a doutora Raquel, né? Qual é o sobrenome? Andrade. Raquel Andrade, né? A neuro-onco, não sei o que ela falou aí, oncopediatra, né? Tal, mais famosa. Renomada. O curso revalidado no Brasil, né? E tudo mais. E agora, esse sucesso pode vir da mão do homem? Sim, de certa forma pode, mas sucesso sem felicidade não adianta nada. É por isso que o cara do Nirvana se matou. É por isso que tantos ricos não são felizes, né? Porque sucesso sem felicidade não adianta nada. Então a gente quer que você tenha sucesso e seja feliz, né? Então, o nome dessa série é Jovens de Sucesso Felizes. Esses ensinamentos, eles são como colunas que sustentam a sua vida. Hoje eu não seria o que eu sou, não teria o que eu tenho, se não fossem esses princípios, né, de vida. Eu não sei se vocês sabem a história, mas eu era recém-casado e uma vez passando lá no Vieira Alves, que era um conjunto de ricos lá em Manaus, eu ia passando na rua, aí um carro passou de luz alta e me ajudou a ver um negócio no chão que eu chutei, um pacote. Quando eu olhei, era um dinheiro, bolo de dinheiro. Quando eu fui olhar, era dólar. Meu Deus, é dólar, né? Aí eu fiquei com medo de ter ladrão, de ter bandido e tal, né? Bem, para resumir a história, não tinha documentação, não tinha nada. Meu pastor me disse, é seu. Então, se eu levar, ele falou, se tu levar na polícia, eu vou ficar com isso. Então, fica olhando, se alguém perguntar, né? Aí naquele mês eu não vi nenhuma notícia, nada, não vi jornal, não vi nada, né? Isso era uma piada. Não ligou Para não ver a notícia, né? Mas aí eu peguei e comprei uma casa. Agora que eu entendi. A metade, um pouco mais da metade desse dinheiro deu para comprar uma casa. Só que assim, não era muito dinheiro, mas deu para comprar uma casinha, um terreno grande, de bairro mesmo, assim, e uma casa. E a tinha da casa era toda de laje, toda na laje e toda de alvenaria, né? Só que ainda tinha que fazer muitas reformas, não tinha piso, as janelas estavam todas quebradas. Eu comprei, né, pensando assim, vamos reformar, ter o resto do dinheiro e tal. Depois eu descobri que a laje não tinha uma coluna. Fizeram simplesmente uma laje em cima das paredes. Depois eu descobri que existe essa laje. Tem arquiteto que faz dinheiro, só que ela é assim, ela só serve para cobrir mesmo, né? Ela não serve para botar nada em cima. E também, devido a esse problema, e talvez o material que fizeram não era tão bom, ela estava toda rachando. Aí quando chovia, molhava lá para dentro e já estava assim com aquelas coisas de mofo e tudo mais a casa. E a gente não tinha dinheiro. Aí foi um momento que eu fui desempregado e tudo mais. Para resumir a história, depois de alguns anos a gente conseguiu dinheiro, o Fabi começou a trabalhar e tudo mais, a gente reformou aquela casa e a gente refez, eu coloquei, e não foi barato, mas a gente colocou todas as colunas necessárias nela. Ficou uma casa reforçada, nem raio tremia, né? Porque realmente colunas, a gente cavou embaixo, cavou em cima
na laje para amarrar tudo e ficou muito bem seguro. Agora sim com as colunas. Esses ensinamentos que a gente vai passar para vocês são essas colunas, são isso que vai segurar, porque se você não tiver, você não vai resistir ao homem imoral, você não vai resistir à mulher imoral, você não vai resistir ao emprego imoral, você não vai resistir a uma vida imoral. Entendeu? Aí você vai dar desculpas e outras coisas, mas você não vai ser feliz. E no final você não vai ser feliz. Então, aprenda essas bases, porque isso vai fazer você ter sucesso no trabalho, ter sucesso na vida. E essa série, a gente escolheu aqui essa primeira coluna, um jovem de sucesso, é a responsabilidade. Responsabilidade, né? Seja óbvio, né, pastor? Jovem precisa de responsabilidade. Só que é um negócio que você tem que ouvir todo mês. Se o jovem não assistir uma vez por mês uma mensagem sobre responsabilidade e outra sobre moralidade, ele não consegue sobreviver a esse mundo mal, né? Então, lá vai a sua desse mês. A responsabilidade, tá? No dicionário, ele, entre outras coisas, ele diz que é aquela pessoa que cumpre suas obrigações, pessoa responsável, pessoa que cumpre as suas obrigações, né? E tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. Tem alguns de Provérbios, tem alguns no Novo Testamento, tá? A responsabilidade também está muito ligada à diligência, que é fazer o melhor, que é você sempre fazer o melhor. Por exemplo, vocês convidaram alguém para jantar na sua casa. Aí, a responsabilidade é que você, durante o dia, você vai comprar comida, você vai limpar a casa, você vai arrumar tudo, para quando der 8 horas que for a hora que marcou, a comida está lá, você fez tudo melhor. E não foi de qualquer jeito. Você deu o melhor para que aquela pessoa que vai visitar a sua casa se sinta bem. Isso é responsabilidade, é fazer realmente bem feito. Deixa eu dar alguns versículos para vocês, anote aí. Só de Provérbio 21:5, anote aí. 12:14, tá anotando? 21:5, 12:14, 14:23, 10:4, 12:24 e 13:14. 13:14. São alguns versículos que falam da pessoa que vai se dar bem, da pessoa que vai no seu trabalho, você vai ser abençoado, né? Lá no Nova Kids, que é o curso de crianças lá da igreja, né? E vai ter aqui também, as crianças aprendem que responsabilidade é fazer bem feito e fazer até o fim. Fale comigo. Fazer bem feito e fazer até o fim. O que é responsabilidade? Fazer bem feito e fazer até o fim. Então, se você recebeu, por exemplo, eu digo assim, Vinícius, leva esse violão para te ensaiar, toma cuidado. Aí o Vinícius vai ter que ter cuidado, vai ter que pensar, cara, eu tô com o violão do pastor, eu quero que ele não quebre, eu quero devolver na mão dele bem, né? Intacto, do jeito que eu recebi, ou melhor. Então, é isso. E quando você tem essa atitude, as pessoas veem e você consegue coisas melhores. Hoje a Raquel é uma gestora, né, tem um trabalho bom, mas eu te garanto, ela não teria isso se ela não fosse uma pessoa responsável. Tem coisa que ela está aprendendo ainda, né? Ela contou uma história que novinha, com tantos horários,
ela esqueceu de uma reunião Esqueci. com o chefe. E o chefe do meu chefe. E o chefe do chefe, os dois chefes. Chefão. Já pensou? É para se pegar a conta, né? Mas só que ela já tinha um crédito, alguém disse assim, não, deve ter acontecido alguma coisa, porque ela não é de faltar. Na Né? verdade, é a responsabilidade do passado. Né? Ela sempre foi responsável. Não. Que segurou. Aconteceu alguma coisa. Né? Então a sua responsabilidade ela sempre segura você, né? Porque assim a gente não é imune a erros. Você vai errar, mas no final você tem mais acertos do que erros. A pessoa responsável ela vai ter mais acertos do que erros. Ela vai ter mais, ela vai ter, vamos dizer assim, de um que ela errou, ela tem 10 que ela não errou, que ela é um estilo de vida. É um estilo de vida. A pessoa irresponsável é aquele drogado que só quer beber, que só quer fumar, que só quer fazer tudo. Ou até mesmo uma pessoa que só quer fazer de festa, só quer saber de curtir, tal. Não vai guardar dinheiro para a família, não vai aprender a fazer isso. A responsabilidade é como uma plantação que você cuida para você ir colhendo depois. Você vai colhendo. Então, você tem que escolher. É um hábito. Né? É um hábito. Você tem que escolher. Eu vou ser responsável. E você vai, cada vez você vai mais aprendendo. Teve um dia que eu queria subir lá na minha caixa d'água para saber se estava muito sujo. Aí eu botei a escada, fui subindo. Cheguei lá, eu tinha que dar tipo uma puxada assim na caixa para poder chegar no local. Aí eu falei assim, cara, isso aqui eu posso cair. Aí eu peguei uma corda, me amarrei todinho, me amarrei lá e subi. Quando eu fui pegar de novo, ele disse assim, sim, mas se eu cair, quem é que vai me salvar? Porque eu estava sozinho em casa. Não vai adiantar nada a corda. Ia ficar pendurado. Vou ficar pendurado, vou me encontrar o corpo só pendurado para baixo, né? Que horror. Aí eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar para outro dia e desistir. Isso é um exemplo de responsabilidade, me fez estar aqui. Prudência, né? Que é uma das características. Que é uma das características do responsável. Então, Fala. Porque uma vez a minha mãe contratou um menino, tipo um pedreiro, que era pra ajeitar o telhado lá em casa, e deu a corda pra ele se amarrar, ele amarrou no pescoço. esse foi muito responsável, né? Ela falou, menino, tira essa corda daí. Hoje nem tinha se tocado. Ia ser uma forca. Ia se matar. Existem muitos lugares na Bíblia que, na verdade, a Bíblia é um manual de responsabilidade, né? Que fala sobre fazer bem feito, sobre fazer... Existem muitos lugares. Mas nós escolhemos um aqui, porque a Bíblia diz também que a gente tem que ser exemplo. A pessoa responsável, ele é um exemplo. Ele é um exemplo para a pessoa do lado, um exemplo para os filhos, né? Então, tem pais que são irresponsáveis, que fazem coisas erradas do lado dos filhos, às vezes até levam os filhos para fazer, né? Isso é irresponsabilidade. Então, eu queria que vocês abrissem 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo. Gente, mas que pessoa. 4,12. Não, porque a criatura tá desde Gênesis. Puxa. Essa música ajuda muito, né? A gente vai lá ver. Mas pra mim só 4,12. ajuda no Primeiro Testamento, porque depois começa a me perder. Aí Olha, Que? no verso 11, acharam? Não conta pra ela, não. Ela ainda não processou. Eu achei. Deixa ela se menos tocar. mais- Deixa ela se tocar. Tá, depois a gente resolve isso aí. Vamos lá. A partir do verso 11. Ordene e ensine estas coisas. Interessante, ó. O apóstolo Paulo pede para Timóteo ordenar e ensinar essas coisas. Aí, olha só. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Fale para o jovem do seu lado.
ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ninguém. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tá? Eu creio que a responsabilidade ela está em ser um exemplo também. E eu queria falar sobre responsabilidade um pouco nessas áreas aqui. Eu queria entrar um pouquinho nessas áreas aqui. Primeiro, na palavra. Essa palavra aqui é a palavra geral, tá? Palavra que ela serve tanto para a palavra de Deus quanto para a Bíblia, mas quanto para a sua palavra de honra, a sua palavra falada, né? Aquilo que você diz. A gente precisa ser fiel, um exemplo para os fiéis na sua palavra, na sua conduta. Lá no Salmo 15:4, é um versículo muito conhecido, diz que a gente precisa cumprir nossa palavra, mesmo com prejuízo próprio. Mesmo quando a gente não sai ganhando, alguma coisa assim, se a gente deu nossa palavra, a gente tem que vender, tem que fazer. O meu carro, eu tinha 2 carros, né? Aí quando eu vim para cá, eu vendi um Siena. E eu tinha dado a palavra que eu ia vender para uma certa pessoa, para o Marati, meu amigo, né? E eu falei para ele, olha, vai ser 5 mil, meu carro. Só que o carro valorizou um pouco. E o meu carro estava muito bom. Eu conseguia pegar uns 7 mil, 8 mil também, né? Quando eu falei para ele, olha, 5 mil. Aí até ele achou barato. Ele tá barato. E algumas pessoas que eu falava, olha, tá barato esse carro, hein? Podia ganhar um pouquinho mais. É que eu falei, mas eu já dei minha palavra. Que vai ser 5 mil. Barato mesmo. Né? Ainda dividi. Ainda dividi. Parcelei. Ainda tá pagando ainda. Então, mas eu dei minha palavra. E ainda falei assim, Senhor, se eu perdi alguma coisa aí, fica pro ministério do Marati. Estou investindo no Marati, porque agora ele é pastor, né? Coordenador, pastor. Então, ele é coordenador, né? Agora. J1. E que Deus o abençoe. Então, cumprir o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Quando a gente aprende esse princípio, a gente vai ter sucesso na empresa, na faculdade, em casa, na igreja. O jovem que aprende esse princípio de ser firme na sua palavra, tome cuidado com aquilo que você promete. Você tem que pensar 2 vezes, tá? Você tem que pensar 2 vezes. Com jovem, inclusive, às vezes a gente fala bem assim, onde você vai entregar isso? Na minha mão. Entendeu? Quando você não entrega na mão, você diz, eu botei dentro da bolsa. Por que vocês estão rindo? Estão se identificando. Deus está falando, né? O Espírito. Engraçado, né? Recente, né? Mas você tem que... a pessoa responsável é uma pessoa que você vai ter a confiança de outras pessoas. E quando você não tem essa confiança, você tem que você vai sair perdendo. A pessoa fica queimada. Né? Fica queimada. Quem já trabalhou aqui com uma pessoa responsável. Não só se prejudica, quando prejudica o setor, prejudica exatamente, né? Exatamente. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado com aquilo que a gente promete, com aquilo que, se eu for emprestar algo de alguém, olha, eu te devolvo isso quarta-feira. Então, quarta-feira. Se quarta-feira você não devolveu, você está sendo irresponsável. Eu, por exemplo, eu e a Fabi, nós deixamos de emprestar livros.
Porque parece que entra um demônio na pessoa que empresta livro. Interessante. É o demônio do esquecimento e não devolve. E eu já vi gente dizendo, esse livro aqui é do fulano de tal, um dia eu devolvo para ele. Eu olhei para a cara dele. Né? Eu parei, se você quiser emprestar um livro meu, não empresto. No máximo que eu faço é, vamos ali, vai ter uma cópia. Digitaliza aí. Mas não é nem porque... É porque realmente as pessoas... Né? E não é uma questão... É uma questão... É assim, É um hábito. É um hábito das pessoas, da cultura. Primeiro, as pessoas não valorizam os livros. Seria mais fácil ela devolver uma joia do que um livro. Porque a joia, ela diz, cara, eu tenho que devolver, senão vai dar problema. O livro, ela diz, nem está querendo. Né? Aí, e está errado isso. Então, você precisa ter muito cuidado com aquilo que você diz, pense 2 vezes. Não, tem gente, eu não sei se você é assim, que pega tudo. Faz isso, eu faço. Eu faço. Não, você tem que... você tem que dizer assim, chefe, professor, eu não sei se eu consigo fazer isso. Porque olha só, eu estou com isso, esses 3 projetos. O senhor está me dando mais um 4, eu não sei se eu consigo. Você tem que conversar, porque aí a pessoa diz, tá bom, então eu tiro esse e fica com esses outros aqui no teu lugar. Beleza, esses eu garanto. Então você tem que saber expressar aquilo que você consegue. Isso com a sua família também. Você vai prometer ligar toda semana com a sua mãe. Então cumpra. Cumpra, porque senão vai dar problema. Né? Então, e tem mais. A gente precisa levar a sério o que você fala. As coisas que você fala. Senão, vira aquele irresponsável que a gente nem consegue contar. E tem mais. Quando a gente começa a não contar com essa pessoa, poxa, é muito triste. Não vou contar com ele não, porque ele nunca pode. Eu não vou contar com ele não, porque ele nem fala no grupo, nada, não se oferece, então eu não vou contar. E assim, no trabalho de Deus, olhando para o lado da igreja, ninguém é insubstituível. Se Deus quiser, manda outro e tudo mais. E você que perde a bênção. O irresponsável, ele perde muitas bênçãos de Deus. Quer falar alguma coisa, Bebê? Dentro da irresponsabilidade, que tem é como se fosse 2 vertentes, né? Aquele que pega e não faz, ou aquele que não pega, porque não porque ele não pode, é porque simplesmente ele não quer se comprometer. Eu acho que a falta de comprometimento também é irresponsabilidade. Tipo assim, vou dar um exemplo assim, bem geral, assim. A Viviane vai fazer um trabalho, né? Aí todo mundo dividiu e ela ficou com o slide. Não, o slide eu não quero fazer não. Mas tu não ficou com nada, mas eu não quero fazer, não vou fazer. Entendeu? Ou seja, quando a gente não divide os pesos, né, nesse sentido, assim, eu tô falando faculdade porque faculdade dá muita briga por causa disso, né? Trabalho em equipe é o satanás. Todo dia tem trabalho de equipe. E ser responsável tem os 2 aspectos, de pegar de forma igualitária, apesar de trabalhar em grupo sempre ser algo injusto, né? Sempre. Mas eu acho que nós, como filhos de Deus, nós não podemos ser assim. A gente tem que sempre cumprir o que promete. Por exemplo, se ficou de fazer o slide, ainda faz o slide? Ainda faz a apresentação? Faz o slide. Ai, caramba, deu 40 slides. E agora tem muita pessoa que manda muito. Você não prometeu? Então cumpra, não durma, entendeu? Acho que ser responsável é fazer o que promete, mesmo com prejuízo próprio. E às vezes o prejuízo próprio é não dormir. A Raquel, vou dar um exemplo da Raquel. Eu fui entregar um relatório, entendeu? Ela tem o estímulo que se ela não entregar, vai pagar a conta ou vai ser descontado do salário dela. Mas às vezes, quando não é, né? Por que muitas vezes coisas de igreja são feitas mal feitas, né? A Raquel não, mas foi de outra igreja. Mas uma das coisas que a gente vê muito em igreja
coisas deixadas mal feitas, assim, de qualquer jeito. Não é porque é para a igreja, é porque para a igreja no ensaio. Né? Porque para a igreja posso fazer qualquer coisa. Não é assim. Né? Por isso que o Ministério de Criança é tão importante, fazer bem feito. Porque a gente acaba vacinando a criança contra as coisas de Deus. Por isso que tem duas vertentes. É tanto você cumprir o que promete e ser justo no peso das coisas, né? Na responsabilidade das coisas. Tem pergunta? Uhum. Então, esse é só o início. A gente não vai conseguir terminar hoje. Da falta do procedimento, o amor, a fé e a pureza. Dá responsabilidade. Né? Dá responsabilidade, ainda falta os outros. Mas isso aí é uma série para algum tempo. A Raquel vai lá de Buenos Aires vai poder acompanhar. Né? Com certeza. E que Deus possa lhe fazer uma pessoa responsável. E que você seja um jovem de sucesso. Né? A melhor gestora, a melhor advogada, a melhor médica, o melhor engenheiro, né? O melhor, o que tu é mesmo? TI, tecnólogo. Não, né? Tecnologia da informação. Né? Melhor TI. Que o Senhor possa nos ajudar. Vamos orar? Rapidinho. Já, oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é o nosso bem e que é o bem desses jovens. Senhor, nós estamos aqui e queremos, assim, ensiná-los no máximo. Esse é o método para formar gigantes. Por isso, Senhor, que isso que a gente está ensinando aqui, aquilo que Tu nos ensinou, através de muitas pessoas, através de muitas lágrimas, muito choro, muitas emoções. Hoje nós temos aqui a oportunidade de ensinar esses jovens e a gente faz isso com muita alegria. A gente ainda te pede pelos novos que vão vir, nos dá a sabedoria, Senhor, do que fazer, de como fazer, se é por relacionamento, se é por noites especiais, se é por oficinas, encontros. Nos ajuda, Senhor, a saber o que fazer, Senhor. Nos dá a sabedoria. E eu te peço, Senhor, por esses jovens, que eles cresçam nessa igreja, que eles sejam líderes, que eles possam, Senhor, aprender de Ti. Muito obrigado. Abençoa aqueles que não puderam vir, mas estão ouvindo essa mensagem em áudio, que eles possam, Senhor, também ser pessoas responsáveis. Obrigado. Fica conosco. Abençoa agora esse momento que a gente vai ter aqui de despedida da Raquel. Obrigado por ela, Senhor. Esse tempo tão curto que ela passou com a gente, mas tão importante. Essa menina vibrante, alegre, dedicada, não preguiçosa, uma pessoa maravilhosa, Senhor, que Tu nos deste. A gente fica, assim, por um lado, triste de perder essa presença dela agora. Mas sabemos, Senhor, que faz parte dos Teus planos e que Tu a leve, Tu a proteja, que Tu a faça uma jovem de sucesso ali, que ela nunca se divida os seus caminhos e que Tu a abençoe, Senhor. E se for a Tua vontade, que Tu a traga de volta no momento certo, com sucesso, formada, para que ela possa, Senhor, fazer a Tua vontade nessa área. E use essa área, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. Muito obrigado por esse momento especial contigo aqui, esse pequeno culto de família, mas que é de coração a Ti. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente vai encerrar esse momento agradecendo a Deus pela Raquel. Cadê, amor, o material? Jesus, muito obrigada. Raquel, peraí, que não vai ser assim não. Este aqui é um cartãozinho. Espero que tenha um lugarzinho na sua mala. Com certeza. Entendeu? E aqui, ó, tem várias orações e vários para você ler lá, né? Eu escrevi bem assim:
Volte com esse canudo em nome de Jesus. Não, se não for pra voltar, se não tiver com canudo, nem volta. Fica pra lá. E Obrigada. aí esse aqui Esse livro também. não, aqui é teu, né? Ah. Cada pessoa vai. A gente separou aqui um presentinho, a gente vai falar por que trouxe isso. Mas acho que Não dá pra fechou. abrir não aqui? Não, é porque é pra ela abrir. Tá, então você fala o que, Vai que lá. tem, Aham. tá bom? Então dá pra ela aí. Dá o livro também. O livro não coube na caixa. Tem uma cartinha dentro do livro, só cuidado pra não cair. Tá bom. Pode falar? Pode. Começa tu. Viviane, vai falar? Fala. O livro, eu já li esse livro, ele edifica muito, é Q3, qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer hora, sobre missões. E uma coisa que a gente sempre escuta de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, é que conhecimento é algo que ninguém nunca vai arrancar da gente. E eu acredito que o conhecimento da Bíblia, o conhecimento de um pouco de teologia, de apologética, tudo isso, ajuda a gente na nossa caminhada cristã. E esse livro, ele me edificou muito. Principalmente eu ter mais convicção também. O mundo, ele é radical demais, essa frase é bem clichê também, mas é real. Ele é radical demais em atacar a nossa fé e tudo mais. E que a gente também seja radical demais para defender e ter convicção do que a gente acredita e do que a gente segue. Então, foi de carinho e eu espero que tu goste. E que te edifique também. O nosso presentinho que tá dentro dessa caixa Pode abrir, Raquel. Puxa assim, ó. É um estojinho com. Não, puxa o laço pra fora e tá aí e abre. Assim? Só tirar o No laço. jeitinho que você tava fazendo. Ah, tá. É um estojo de canetas cheirosas e coloridas. Nossa, É que porque Muito obrigada. a Bíblia diz pra gente ser o perfume de Cristo. Então, toda vez que você escrever com essas canetas e você sentir esse aroma, se lembre que você tem pessoas que te amam aqui, além da sua família, a sua igreja, e que foi muito importante conhecer você e que você é o nosso perfume lá, que você possa influenciar pessoas com esse seu jeitinho meigo, com essa sua amizade, sua alegria, e que você continue sendo o bom perfume de Cristo. E que esse é só um até logo, não acabou. É só um até logo e um dia, né, a gente continua essa história. Amém. Quer falar alguma coisa? Não, já falou pela gente. Ah, tá. O meu foi um bloquinho de notas com essa logo da NIB, Que pra lindo. você poder... veio de Manaus. Que chique. Pra você lembrar da gente. E também porque muitas vezes quando a gente não escreve algumas coisas, elas passam batido. E quando vem os momentos difíceis, a gente não lembra, só lembra do que tá ruim. E não lembra daquilo de bom que Deus já fez e que aconteceu. Então, se de repente, se você se sentir inspirado a usar esse bloquinho ou outro para anotar essas coisas boas, para nos momentos ruins você dar uma vista e dizer, ui, não é só coisa difícil, tá aí para você. Muito obrigada. Nada. E eu coloquei o chocolatinho pra você usar enquanto tá usando o caderno. Pra adoçar, né? Pra dar energia. Porque eu já mudei de estado, você tá mudando de país. Eu sei como que é. É um impacto, é outra cultura. Quando eu fui pra Manaus, cultura totalmente diferente. A gente sente falta dos amigos, né? E é um pequeno conforto pra lembrar da gente também, né? O chocolate ativa umas coisinhas na cabeça. Sabe? Mas foi com carinho que você possa lembrar um pouquinho da gente lá. Com Faz certeza. as anotações, as meditações. Com certeza. Muito obrigada, gente. Eu ia trazer um cordãozinho que eu tinha com uma palhetinha que eu ganhei, que eu acabei esquecendo. Tudo bem. Mas eu vou te dar esse botão aqui que eu comprei. Porque pra mim a música ela tem um negócio assim que realmente foi criado por Deus mesmo, porque quando tu tá ouvindo no louvor, tu olha assim. Consegue Glória a sentir Deus, verdadeiramente. Aí é pra tu se lembrar de louvar a Deus, entendeu? Muito obrigada. Mesmo nos momentos que estiver muito difícil, entendeu? Muito obrigada, gente. Dentro da minha cartinha tem uma frase assim, que você sempre lembre que nos seus vales e nos seus montes. Porque a gente não tem só momento de montes, né? De altos.
tenho mãe de vários também. E eu sei que uma faculdade não é fácil. Mesmo no Brasil, em qualquer canto, não é fácil, né? Sim. No meio da minha, eu quase que enlouqueço, queria desistir, entendeu? Então, que você sempre lembre que Deus está com você. Amém. Ai, gente. Sem nem o que falar. Só tenho a agradecer a vocês de coração por essa recepção tão maravilhosa que vocês sempre deram lá na casa da Tchérica, enfim. E eu só tenho a agradecer por todo esse amor em tão pouco tempo. Muito obrigada, eu amo muito vocês. Obrigado. Foi e é de coração. Esse é o jeito NIB de ser. E aí a gente sempre vai ser isso. Conte com a gente. Quando você precisar, fale. Você escolhe. Se você quiser ficar no grupo, se você não quiser, porque às vezes tem muita coisa, né? Você decide. A gente não vai ficar triste, não. Mas de vez em quando manda No momento de qualquer desespero, oração, pedir grita lá, oração. gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Orem por Tá mim. tendo muita prova agora. Muita prova. Tem um Normalmente tem. argentino aí. Isso vai falar. Tem um argentino bonitão aí. Professor, não sei o quê, mas ele. É sempre bom ter uma pessoa assim que sabe que pode mandar uma mensagem em qualquer hora, assim. Tipo, porque a gente veio e a gente sabe, né? Então, essa semana mesmo eu cheguei pra Fabi e falei, Fabi, ora porque assim, assado, sabe? Tipo, é sempre bom. Lá a gente tinha o nosso GA, que é o grupo de amigos, que é mais ou menos isso, só que por ser uma igreja maior, a gente tem só de menina e só de menino. Certo. E aí tem pessoas específicas que a gente tem mais intimidade. Eu sempre vou, mando mensagem falando, fulano, ora por mim, tá acontecendo isso, aquilo. Aí fulano vai, ora, faz uma chamada de vídeo e, nossa, parece que tira assim um peso, sabe? Mas é isso. A gente sabe que não é fácil, mas que tu possa sempre lembrar que o teu propósito tá muito além da faculdade lá. Amém. Que a faculdade ela só tá sendo uma ponte pra missão que Deus tá te dando, pro propósito que Deus tá te enviando. E que tu saiba que é Deus que tá te mandando ali, porque isso estava escrito bem antes de tu nascer. Amém. Amém. Alguém tira uma selfie aí. Quem é? O... Gabriela Maior. Não, vamos tirar um celular novo, né? Ah, é? Vamos estrear esse celular por dentro, né, mano? Pega, Gabriela. Olha, alguém pra cuidar da rede social? É verdade, mídia. 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 A líder da mídia. Opa! Vai tá sem película, eu morro. Sem película, sem Tá sem seguro. película, sem seguro. Eu falei. Bora, Mano, eu não dica. saio da loja sem pedir. Ah, vai ser em pé. Não foi de loja, né? Foi Amazon. Quer dizer, Place. Foi Place. Ela tá Tá toda produzida pra causar. Mano, tá fazendo só tu, mano. Misericórdia. Isso. Aí, a gente vai encerrar cantando uma música pra Raquel. Ele fez um vídeo. Tá. Ei, a foto final eu gosto. Ai, que foto linda. Que bom. Pegou tudo. Aqui comigo pra conversar.
Obrigado, Raquel. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. E amanhã, Raquel, tem uma boa viagem. E nós, bom culto. Que Deus abençoe. Obrigado a você que ouviu. Agora que eu lembrei que eu não parei de gravar, mas é bom que você já gravou a homenagem. Já gravou a homenagem também. Que Deus abençoe. Eu não sei parar. Espera aí, deixa eu ver como é que é. Achei. Deus abençoe. Tchau.